Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal dos Servos de Cristo, nessa nossa série sobre adoração. Se você ainda não assistiu os 2 últimos vídeos que nós gravamos, eu te encorajo a estar assistindo. Temos aprendido tantas coisas, não é mesmo? E neste último vídeo da nossa série, eu quero compartilhar com você sobre como podemos ser efetivos em nossa adoração. Sabe, a música, assim como outras formas de arte, seja dança, seja uma pintura, todos eles de alguma forma expressam algum sentimento do autor. Por exemplo, se você for lá no livro de Salmos, você encontra vários salmos de expressões de tristezas, alegrias, indignação, tudo quanto é tipo de sentimento descrito em poemas ou em canções. Então a música, a dança, a pintura e todas as formas de arte, ela está expressando algum sentimento. Tenho certeza que você conhece músicas que expressam sentimentos, que expressam alegria, tristezas, festa e assim por diante, não é mesmo? E Deus nos deu essa ferramenta como uma forma de expressão do nosso louvor e da nossa adoração também. A música, ou o som em particular, para mim, é algo muito poderoso ao meu ver. Por exemplo, se você lê lá em Gênesis a narrativa da criação, como que Deus criou todas as coisas? Será que simplesmente existiu as coisas? Não! Ele, através da sua palavra, quando ele emitiu um som da sua boca, haja luz, quando ele falou, houve, não é? E também lá em Apocalipse 4, onde é descrito sobre o trono de Deus, lá nós podemos ler que os seres viventes estão ali dia e noite proclamando a santidade do Senhor. Ou seja, existe um som, existe um barulho envolvendo o trono de Deus. Ou seja, o nosso som ou a nossa música, ela pode ser algo muito poderoso quando expressamos a nossa adoração, quando expressamos a nossa gratidão ao Senhor em forma de som, de música. É algo poderoso e eu quero te mostrar na Bíblia esses exemplos que eu quero te ensinar. São 3 exemplos, tá? Então, o primeiro que nós vamos ver está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, os versos 14 a 23. Vamos estar lendo? Diz assim, ó. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o ouviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que história poderosa nós podemos ver aqui.
Davi era um adorador e todas as vezes que ele pegava o instrumento dele, que era a harpa, e ele começava a tocar aquelas melodias de adoração ao Senhor, e então Saul, que muitas vezes era possesso por espíritos malignos, ao ouvir aquele som, o espírito maligno não conseguia mais ficar naquele ambiente, ele tinha que sair. Isso é algo poderoso. O que nos ensina? Que através da nossa adoração sincera e verdadeira, os espíritos malignos, Satanás não pode ficar no ambiente de adoração. Sabe, existe um testemunho muito legal que a minha sogra e a minha tia contam, que quando uma vez elas foram ministrar o louvor, e elas são mulheres de muita oração, e naquela semana elas oraram muito, buscando a Deus sobre o direcionamento daquele culto. E naquele domingo, quando o louvor começou, uma pessoa que estava possessa por espírito maligno não conseguiu adentrar aquele templo. O Satanás não deixava a mulher entrar naquele lugar, porque ele não pode suportar onde há verdadeira adoração. Aleluia! Se você tem sentido tormentos por inimigos, por espíritos malignos, você tem uma arma poderosa nas suas mãos, que é a sua voz, é o seu som. Sabe, quando você entoa cânticos de louvor que sejam sinceros a Deus, o inimigo ele não pode estar no mesmo lugar onde a presença do nosso Deus está. Aleluia! Então você pode adorar, que os espíritos malignos precisam sair da onde você está. Amém? O segundo ponto de sermos, como devemos ser efetivos em nossa adoração, é que quando nós adoramos, as nossas cadeias são quebradas. Vamos ver um exemplo disso lá em Atos, no capítulo 16, uma história muito conhecida de Paulo e Silas, quando eles foram presos, foram encarcerados naquela prisão. E diz assim no versos 25 e 26, e você depois pode ler o capítulo inteiro, mas eu vou dar enfoque a esses versículos, que diz assim no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Uau, que poderosa unção é essa de adoração! Paulo e Silas, no meio daquele tormento que era a prisão, eles começaram a adorar, levantaram as suas vozes em adoração ao Senhor. E quando a presença do Senhor se manifestou naquele lugar, as cadeias tiveram que se abrir, e fala aqui que as correntes não só deles, mas de todos que estavam em volta deles se quebraram, se romperam. Então, quando nós estamos adorando, podemos sim haver libertações, prisões sendo quebradas, cadeias sendo quebradas. Isso é poderoso, irmãos, isso é maravilhoso. Eu me lembro de uma experiência quando adolescente, eu estava lá no Japão, quando um grupo de missionários da Coreia foi lá e nós fizemos uma vigília. E enquanto cantávamos, enquanto adorávamos ao Senhor, nós começamos a louvar ao Senhor intensamente naquele lugar. Deus liberou curas físicas. Eu me lembro que o meu pai sofria de hérnia de disco e naquela noite ele foi tocado poderosamente pelo Senhor. E foi em meio ao quê? A uma adoração. Eu me lembro também, quando adolescente nessa época também, a minha busca era tão intensa pela presença de Deus. E eu havia já sido ministrada para receber o batismo do Espírito Santo, mas ainda não falava em línguas. E eu lembro que todos os dias eu entrava no quarto dos meus pais, e ali eu buscava Deus, eu colocava, na época era aquele CD do Diante do Trono, Águas Purificadoras. Como eu fui abençoada por aquele CD. Era CD, inclusive, na época. E quando eu estava ali ouvindo e adorando ao Senhor com aqueles cânticos, de repente de Deus veio na minha vida
minha boca foi desatada, a minha língua foi desatada e eu comecei então a falar em novas línguas, no meio da adoração. Uau, isso é muito poderoso. Eu quero que você seja encorajado, aí mesmo onde você está, seja em qual situação onde você esteja, você abra a sua boca. Há poder no louvor, há poder na adoração, na confissão dos nossos lábios. Aleluia! Então, para o nosso terceiro e último ponto, eu quero destacar aqui: a adoração, ela é uma arma de guerra. Vamos abrir lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta a história do rei Josafá, quando ele foi confrontado por outros povos. Os outros povos se juntaram contra o reinado de Josafá em guerra. E quando ele se viu naquele momento de que outros povos estavam vindo guerrear contra ele, a sua nação, então ele convoca o povo para estar jejuando e buscando a face do Senhor junto com ele. E eles começam a clamar por ajuda, por socorro ao Senhor. E o Senhor vem em resposta dizendo que não precisavam temer, porque aquela batalha, quem iria batalhar por eles era o próprio Senhor. E então o que eles fizeram ao ouvir a resposta do Senhor? A partir do versículo 18 do capítulo 20 de 2 Crônicas, diz assim: Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para o quê? Cantar ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia! Aleluia! Eles estavam no meio de uma batalha, de uma guerra, mas qual foi a atitude deles, irmãos? Foram de exaltar, de cantar louvores, independente daquilo que eles estavam vendo, do que eles estavam passando. Eles se posicionaram em adoração e louvor ao Senhor. E o que houve? O Senhor lutou por eles. E o Senhor preparou emboscada para os inimigos e derrotou todos os inimigos deles. Que poder há no nosso louvor! Seja encorajado por isso. Eu, quando estou ministrando adoração, já me deparei tantas e tantas vezes, quando eu começo a cantar, quando estamos entrando na presença do Senhor, e nós nos deparamos muitas vezes com aqueles teto de bronze, onde a adoração não tem fluído. E aí o Espírito Santo começa a me direcionar e fala: começa a guerrear. E então, quando eu começo a adorar, a proclamar canções de guerra mesmo, então eu já vi várias e várias vezes o ambiente mudar naquele lugar através da nossa adoração. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos adorando e o Senhor recebe a nossa adoração, Ele vai à nossa frente, Ele batalha por nós as guerras que nós não conseguimos vencer. Aleluia! Muitas vezes talvez é isso que está faltando para você. Talvez você tentou de tudo até agora, mas você não tentou ainda adorar o Senhor em meio às suas batalhas. Então eu quero te encorajar, irmãos. A palavra de Deus não mente. E nós podemos ver nessa palavra aqui tantos e tantos livramentos que o Senhor dá enquanto o povo dele adora e louva.
Então, irmãos, eu quero te encorajar que há poder sim na sua adoração, no seu louvor. Quando você está na posição correta, com o coração certo, e você proclama a bondade de Deus, você começa a declarar o que está escrito nesta palavra, então você vai ver os inimigos saindo, você vai ver as cadeias quebrando e você vai ver as suas guerras sendo vencidas em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero orar por você nesta hora, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, alcança cada coração que está me ouvindo nesta hora, Senhor. Seja por qual situação eles estejam passando, eu te peço, Senhor, a tua unção, a tua graça, Senhor, enquanto eles levam as suas vozes em adoração, Senhor, nesta hora. Senhor, eu oro, Deus, para que os espíritos malignos fujam, Senhor, desse lugar de adoração. Eu oro, Deus, para que cadeias sejam quebradas no nome de Jesus. E eu oro, Senhor Jesus, para que guerras, ó Deus, que os meus irmãos estão travando, enquanto eles adoram o Senhor venha ao favor deles e, Senhor, vença essa guerra por eles. Em nome de Jesus, nós cremos em teu poder, nós cremos, Senhor Jesus, no poder da nossa adoração, e por isso nós te rendemos toda a glória, nós te rendemos todo o nosso louvor. Rei da glória, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o nosso Deus seja engrandecido e seja louvado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos.